Tudo bem por aí? Na medida do possível, não é? Vamos para frente. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9. Vou ler os versos 21 a 24. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vamos compreender o contexto. Jesus e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam num lugar à parte. Quando eles chegam e se encontram com os outros 9 apóstolos, a Bíblia diz que estava havendo uma discussão entre os apóstolos e os escribas. Os escribas eram os pastores de Israel na época, que viviam em oposição a Jesus. E qual era a razão da discussão entre os escribas e os 9 apóstolos? A questão é que um pai chegou com uma criança que estava sendo possessa pelo diabo, para que Jesus libertasse a criança. Mas como Jesus não estava ali, o pai pediu aos apóstolos que fizessem esse trabalho. E os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Aí os escribas se aproveitaram da situação e começaram a menosprezar os apóstolos. E, consequentemente, também diminuindo o próprio ministério de Cristo. Jesus chegou com os 3 bem nessa hora. E está escrito aqui que Jesus foi direto aos escribas e disse assim: o que é que vocês estão discutindo com eles, com os meus apóstolos? E aí houve silêncio. Então o pai do menino chegou e disse: mestre, a questão é o meu filho. Eu trouxe meu filho para que o Senhor o libertasse do poder do mal. Como o Senhor não estava aqui, eu pedi aos seus apóstolos que fizessem isso, mas eles não conseguiram. Você compreende? Esse é o contexto. E aí, como eu disse, Jesus disse assim ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o inimigo tenta matá-lo, lançando no fogo, na água. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus disse: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Claro que Cristo aqui não está censurando o homem. Cristo está tentando alimentar a fé no coração dele. Tudo é possível ao que crê. E o homem então diz assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como que dizendo: Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena. Eu gostaria de crer mais. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, diante das nossas impossibilidades, nós podemos recorrer àquele que tudo pode. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Evidentemente que Jesus curou, Jesus libertou o garoto pelo seu poder, porque, insisto, diante das nossas impossibilidades, nós podemos recorrer àquele que tudo pode. Nossas impossibilidades são as grandes oportunidades do Senhor manifestar o seu poder. Exerça a sua fé. E se você julga que a sua fé é pequena, clame a Deus com humildade e sinceridade e diga: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé ou na minha falta de fé. Eu gostaria de crer mais. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido, ajuda-nos, Senhor, em nossa pequena fé. Tu sabes, Senhor, quantas vezes diante das lutas da vida sofremos e não recorremos ao Senhor, que pode acalmar o nosso coração e ajudar-nos em nossas lutas. Assim como aquele homem orou, nós também oramos: ajuda-nos, Senhor. Faça com que a nossa fé cresça e a nossa confiança no Senhor seja inabalável. Oramos no santo nome de Jesus. Amém.